Pessoal, eu estou ao vivo agora. Estou ao vivo e vamos começar a conversar com os amigos da Pandora Investimentos. Estava conversando, estava olhando agora há pouco as taxas da NTN-B. NTN-B pagando IPCA mais 5,7 ao ano. Claro, tem que ficar até o vencimento, senão você vai sofrer a marcação a mercado. Mas 5,74 mais IPCA não parece ruim. Eu fico imaginando a ginástica que os gestores de renda variável vão ter que fazer, a ginástica que os gestores de renda variável vão ter que fazer para bater uma NTN bola dessa. Eu fico olhando a quantidade de produto de investimento interessante que tem no mercado e os gestores vão ter que se desdobrar, né? Vão ter que se desdobrar para conseguir superar esse tipo de rendimento. E sobre esse assunto vamos falar daqui a pouco com os amigos da Pandora Investimentos. Vamos lá, estou esperando os amigos entrarem, só mais um pouquinho, ó. Então, Pandora, a gente, vamos ver aqui a solicitação. Começar aqui agora com a Pandora Investimentos, falando de fundos de investimento, falando de fundos multimercado, fundos sem viés, fundos que se utilizam de métodos quantitativos. Olá, como vai? Tudo bem? Fala, Luiz. E aí, tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Apesar do. Onde eu tô aqui em São Paulo, tá caindo Apesar desse tudo. começo de ano aí, tá todo mundo doente, e graças a Deus eu tô bem aqui. Mas onde você tá? Tá chovendo? Aqui tá um temporal. Eu tô no escritório, né? Como sou o único aqui hoje no escritório, o pessoal tá proibido de vir aqui por causa da pandemia. Ah. Mas tá um temporal gigante aí. Você tá falando de Você está em onde? São Paulo. Estou em São Paulo aqui, está caindo, eu quase não chego aqui, tamanho temporal que caiu. Mas vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá. Então podemos começar? Tô com vocês, 100%. Ótimo, ótimo. Me explica uma coisa. Eu queria que primeiro você se apresentasse a empresa, aí eu já mando a primeira pergunta para você. Beleza, obrigado pela recepção. Bom, meu nome é Isaías Lopes, eu sou CIO da Pandora Investimentos. A Pandora Investimentos é um fundo quantitativo barra sistemático. O que que é isso? Basicamente, a gente toma decisão de investimento usando tecnologia. Então, é como se a gente juntasse ali tecnologia, programação, base de dados, Big Data, AI, mais nosso conhecimento de finanças, mais método científico. Basicamente é hipótese, valida, etc. E aí, quando a gente tem essa sincronia dessas coisas, isso vira uma tese de investimento sistemática e basicamente a gente passa a investir. Então, de maneira geral, o mercado de investimento, todo mundo hoje tem dado, né? Ninguém na vida, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, por mais inóspito que seja, provavelmente você deve consumir algum tipo de dado. Então, as pessoas tomam decisões baseadas em dados. A diferença é que um fundo quantitativo, como nós, a gente estritamente vai tomar a decisão de cabo a rabo, ou seja, do começo do processo, que é a concepção da ideia, até o acompanhamento do dia a dia do trade, do tamanho da posição do risco, tudo isso aí sustentado por bastante dado, tecnologia. Então, basicamente é isso, né? Então, falando um pouquinho aí de mim, eu sou do interior de São Paulo, hoje moro aqui em São Paulo, né? Sou formado em administração de empresas, fiz a minha carreira aqui em São Paulo, trabalhei com. Meu primeiro emprego foi na Brasil Capital, é uma asset de stock picking, onde inclusive eu encontrei meu atual sócio aqui. Eu e o Alexandre somos sócios fundadores da Pandora. Eu era estagiário dele lá em 2012. Basicamente, eu era o estagiário com uma ideia meio estranha de que era possível você ganhar dinheiro
fazendo isso que hoje parece óbvio, mas na época não era. E aí, basicamente, a Pandora é um dos maiores fundos clientes hoje aqui no Brasil. A gente começou em 2016 e o nosso fundo mais velho, que é o nosso flagship, chama Pandora Essencial. Onde eu consigo comprar Pandora Essencial? É muito fácil. Na verdade, a gente está presente em todas as plataformas de investimento. Então, você vai encontrar a gente na XP, no BTG, na Warren, ao gosto do cliente, né? Então, é só uma questão de... Se você der um Google, até mesmo pelo nosso site, você consegue investir conosco. Mas também a gente está presente em todas as plataformas. Muito bem. Me fala uma coisa, quando a gente pensa em quantitativo, muitas vezes vem à nossa mente a ideia de high frequency trading. Uma coisa tem a ver com a outra ou não necessariamente? Não é à toa a concepção, a associação. Afinal de contas, para você conseguir fazer HFT, que é o que você está chamando de High Frequency Trading, para quem não está familiarizado com o termo, significa trades de alta frequência. É necessário também você ter muita tecnologia, servidores, programação bem feita, etc., para você conseguir fazer isso. Mas o universo de fundos quantitativos ou sistemáticos é muito maior do que isso. HFT é uma das coisas que é possível, né? É como se fosse assim, né? Quando a gente fala de fundo multimercado, vai ter desde um gestor macro, mas também vai ter um gestor long and short, vai ter um gestor de investimentos no exterior, etc. Então entenda que o HFT nada mais é do que uma das muitas frentes que existem dentro do universo de quantitativos. Entendi. E hoje vocês trabalham com todas as classes de ativos dentro do fundo Pandora? Ou tem alguma, ou dentre as classes de ativos, tem algumas que vocês gostam mais, são mais especialistas? Nós começamos, o principal algoritmo que começou a casa aqui são algoritmos de tendência focados em índices de ações, moedas e juros, todos no Brasil. Então, é um modelo que eu comecei a idealizar na época de faculdade, e que quando a gente começou o Pandora, ele foi o primeiro modelo que a gente colocou de pé, e é o modelo mais antigo. No entanto, apesar da gente gostar muito desse modelo até hoje, é um modelo de sucesso. Hoje o Pandora ele se internacionalizou, tanto do ponto de vista de ter um arcabouço de estratégia que é muito mais do que essa palavra tendência que eu falei aqui no começo, como também em termos de geografia. Hoje o nosso principal produto, que é o Essencial, mais de 60% do risco dele é offshore. Então a gente ainda tem essa estratégia, que é o que deu início ao fundo lá em 2016, só que na prática a gente hoje trada todas as classes de ativo em praticamente todas as geografias líquidas. Então a gente vai tradar índices de ações no mundo todo. Então a gente hoje está cobrindo América Latina, principalmente Brasil, México e Chile. A gente está cobrindo Estados Unidos, né? É o maior mercado do mundo, Canadá. Na Europa, a gente cobre a maior parte também dos países desenvolvidos e um pouquinho de Turquia, como emergente. Na África, a gente só tem exposição à África do Sul. Na Ásia, a gente também tem bastante exposição à China, à Índia e a tigres asiáticos emergentes lá de maneira geral. Japão e um pouquinho de Oceania, Austrália. No nosso book de moeda também a gente trade o mundo inteiro, principalmente moedas emergentes, desde real, peso mexicano, rublo, rupia indiana, enfim. Não vou ficar falando todos os ativos aqui, senão a gente vai ficar falando só o nome de ativo, né? Taxa de juro, a gente trada desde as taxas de juro aqui no Brasil, pré-fixado, o DI, como também a gente faz a mesma coisa lá fora, principalmente para títulos soberanos. E hoje o nosso maior book em extensão é commodity. Então a gente vai tradar desde de petróleo, ouro, soja, né, o mais trivial, até algumas coisas mais exóticas, mais ou menos 47 ativos no total. Então, a gente tem exposição praticamente a todas as classes de ativo. O que a gente não faz, e não é preconceito, a gente só não faz, por enquanto, é crédito privado, nem no Brasil, nem lá fora, e também a gente não tem exposição a fundos imobiliários. Do resto, a gente tem exposição a todos os ativos.
Entendi. Enquanto você estava falando, eu entrei no Com Dinheiro e entrei em abrir carteira de fundos. Eu esperava que o Pandora Essencial Master, estou olhando o fundo certo, certo? Pandora Uhum. Essencial Master, tivesse com a carteira omitida. Qual é o Não tempo está aí que você está omitido. entrando? Como é que é? Qual que é o período aí que você está pegando a carteira? De quando? 31 de dezembro de 21. Boa. É isso aí. Tinha que estar omitida ou não tinha que estar omitida? A Vocês não omissão, omitem? a omissão é uma opção da gestora. A gente comunica e aí basicamente eles vão lá e omitem. A gente não se preocupa muito com esse tipo de coisa, principalmente no essencial, por conta do que você acabou de perguntar. Então, é muito difícil você traquear exatamente qual é a exposição que o fundo tem, só baseados nos names que vão estar ali. Outra coisa que eu esqueci de falar é, beleza, a gente tem exposição a índices de ações, mas a gente também tem exposição a ações específicas. Então, você deve estar olhando aí, só de ações a gente tem hoje aqui dentro do fundo 140 nomes de ações listadas na B3, que é uma das estratégias que a gente tem, que é o Long and Short Single Names Brasil. Então, assim, o ponto é que você pode olhar a nossa carteira, ver a nossa posição de derivativo, de ações single names. O que você não vai conseguir ver, talvez, é qual é a exposição do nosso veículo offshore. No máximo aí, eu acho que na CVM deve aparecer como 18,5% do PL está alocado num veículo offshore, que é onde a gente faz o malabarismo aí de conseguir acessar todos esses ativos. E aí, como mais de 60% do nosso risco, do essencial no caso, vem desse veículo, então é uma tarefa impossível até para nós, assim, se pegar a carteira da CVM e falar como é que eles estão posicionados. Não dá. Não Na dá. carteira CVM, o máximo que a gente vai conseguir enxergar é que tem tantos por cento do PL do fundo em investimento no exterior. E por que isso também é interessante, né? Porque se você tem operações lá fora com derivativos, o que a gente vê é o net. Eu consigo ver um PL. Então, se você tem uma operação de mercado futuro gigante, mas que no dia 31 de dezembro o ajuste foi zero, essa posição contribui com zero no PL, então isso não me dá indicativo nenhum do tamanho. Mas tem outras coisas aqui interessantes que, se você não se importar, eu gostaria de falar. Como você falou, você faz long short. Dá para ver que vocês fazem long short. E eu gosto de ver em quem os camaradas estão short. Eu poderia falar só dois papéis que você estão short, é o que o Diego está dizendo, hein? O Diego pegou o Uhum. dado da CVM. Eu sei que tem ação no à vista, tomada em empréstimo, cedida em empréstimo, o Diego vai lá, compila tudo. E tem, se eu estiver errado, você me corrija. Tem posição short em Cogni 3. Faz sentido ou com dinheiro viajou na maionese? Não, tá na CVM, pode falar. O que mais que tem aí de short? Cogni 3 vendido, vendido em Enjoei, vendido em Gafisa, vendido em Via Varejo, vendido em Magalu, vendido em BKRB, vendido em Cielo, vendido em Gol, vendido em Local Web, em CVC e por aí vai. Compradíssimo, compradíssimo em CPLE, GMAT 3, JHSF, Goal. Essas coisas fazem sentido? Fazem. Eu vou explicar por que que a gente Isso, está a comprado aí escolha dos vendido. ativos é por algoritmo ou tem o dedo assim do gestor que vai lá e fala, cara, fica vendido, o Alexandre vai lá e fala, fica vendido em Cielo. Como que funciona isso para quem está nos acompanhando entender esse processo de gestão? Tá bom, ótima pergunta. Quando você olha no caso você está olhando o Pandora Essencial, que é o meu fundo predileto, é onde está todas as estratégias que a gente tem. A gente gosta de falar que ele é uma junção de, na verdade, 6 fundos. Então imagina que quando você investe no essencial, além dele ser um negócio que é quant, sistemático, global, e que você com certeza vai ter uma correlação muito baixa com qualquer coisa aqui no Brasil, pense que em paralelo é como se você estivesse investindo em 6 fundos. Por que que eu falo isso? Porque é isso mesmo na prática, né? A gente
lá dentro tem 6 grandes estratégias, né, a saber, para todo mundo entender. A primeira é tendência em índices de ações e FX, então aquele book global que eu comentei, que negocia Ibovespa, América Latina, Ásia, mais vários FX emergentes, é essa estratégia. Essa estratégia é o que, na verdade, a gente começou, só que a gente começou tropicalizado, hoje a gente internacionalizou, para não ter risco específico. Isso é 1/6 do risco do fundo. Aí o outro 1/6 do nosso risco está na estratégia de tendência em commodities, que também é um approach completamente diferente desse primeiro, mas 1/6 do nosso risco está em tendências de taxas de juros soberanas, e aí vai entrar, hoje, por exemplo, esse ano a gente está ganhando bastante dinheiro com o movimento aí de inflação que está rolando lá fora, que basicamente todos os juros aí de bonds de 10, 20, 30 anos estão subindo, porque a gente está vendo uma inflação histórica, né? Vocês vão ter que aumentar o juro. Quem capta isso aqui dentro do Pandora Essencial é o algoritmo de tendência em taxas de juros soberanas de países desenvolvidos. O outro, já falei 3 aqui, né? Já falou 3. Eu tô anotando, ó. Eu tô anotando, tô fazendo meu dever de casa aqui. Agora vem um quarto. Aí o outro 1/6 do risco está numa estratégia que a gente chama de paridade de risco global. Que nome estranho é esse? Basicamente a gente tem exposição a todas as classes de ativo, só que em vez de a gente fazer market timing, a gente está se expondo de uma maneira diversificada, né? Então, é uma abordagem diferente de tendência, mas que tem seu mérito também no longo prazo em acrescentar retorno para o cotista. E aí, a gente tem mais 2 estratégias que são locais, que basicamente é tendência em juro local, e aí a gente vai surfar os movimentos que acontecem na curva de juro. E por fim, e aí eu vou responder a sua pergunta, o outro 1/6 do risco do fundo, também é uma estratégia local conhecida como long and short de ações brasileiras, ou long and short de fatores, tem vários nomes para a mesma coisa. Então, a gente vai falar aqui de ações agora, sobre long and short, mas isso representa 1/6, né? Tem mais outras coisas, muitas outras coisas que o Pandora Essencial está fazendo. Basicamente, como é que funciona? A gente não vai selecionar a ação de maneira discricionária. Tipo, eu acho que as ações aí de internet vão cair mais, né? Miglu, Via Varejo, ou Cogna, eu acho que vai cair, enquanto que eu acho que o Tirit vai, nesse momento mais cíclico, vai segurar um pouco as pontas. Basicamente, a gente usa uma abordagem de entender quais são, no longo prazo, os grandes fatores que vão contribuir positivamente para o seu retorno. Então, por exemplo, esse é mais fácil de entender, né? Um dos fatores que a gente investe nessa carteira é um fator que chama valor, ou velho, que basicamente é você comprar a empresa que está com múltiplo descontado, barato, tipo comprar um preço-lucro, PI, EV/EBITDA, não sei quão familiarizado o pessoal que está ouvindo a gente, qualquer coisa aí você aperta a tecla SAP aqui que eu explico. Mas basicamente é comprar a empresa que está com múltiplo descontado, então isso é o que a gente vai fazer na parte comprada, né? Enquanto que na parte vendida a gente vai fazer o oposto. Então, aquela empresa que está com 400 de PI, né, 100 de EV/EBITDA, pode ser até uma empresa que o mercado está precificando que vai ter crescimento, growth, etc. Mas do ponto de vista de valor, é uma empresa que naquele momento ela está cara. Então, o que valor, long and short, especificamente vai fazer? Vai comprar uma basket de muitas empresas, de empresas baratas, e vai vender uma mesma basket de empresas que naquele momento estão caras. Então, isso é uma faceta do que o nosso long and short está fazendo. Só que a gente vai fazer realoca isso para... de quanto em quanto tempo? Desculpa interromper, mas realoca de quanto em quanto tempo? A gente faz uma análise ela não é exatamente mensal, mas é como se a gente estivesse sempre olhando para um horizonte de 30 dias. Então, a cada 30 dias, não necessariamente no começo do mês, a gente recalibra essas posições. Então, recalibra aquela empresa de valor, recalibra aquela empresa de momento, recalibra outros fatores que a gente faz aqui dentro. E tudo isso são fatores de longo prazo, né? Isso que eu estou falando aqui não é misticismo, são fatores, inclusive, um dos primeiros caras que catalogou isso na literatura foi o Fama, que inclusive ganhou o prêmio Nobel por conta disso. Foi ele o cara que percebeu, putz, existe um retorno aqui que não é exatamente o beta de mercado, que está associado às empresas estarem baratas. Ele chamou isso de velho, né? Enfim, são coisas
muito perenes, né, e que elas consistentemente acontecem no mercado. Ano passado, por exemplo, É o modelo de 3 fatores? predominante, a gente concatena três, mas dentro dele a gente pode falar que são sete. Mas para simplificar, podemos falar que é valor, momentum e liquidez, de maneira geral. O ano passado, a nossa estratégia que mais ganhou dinheiro foi exatamente essa. Não quer dizer que ela vai ganhar dinheiro todo ano, mas especificamente o ano passado foi ela a queridinha aqui dentro. Só Então, explica rapidamente para quem nunca ouviu falar. Eu acho que você estava se referindo ao paper do Famafront de 3 fatores, certo? sim, perfeito. E, e aí você falou os fatores: valor, momento, liquidez. Só dá uma explicadinha rapidinho para quem estiver ouvindo, e depois a gente vai estar gravado na IGTV. Porque esse paper ele é muito importante. Eu não gosto dessa palavra revolucionário, mas ele influenciou muitas pessoas e muitas gestoras. Se você puder É, falar um pouquinho desses basicamente, três. o que o Fama percebeu não são exatamente esses três fatores, que foi uma coincidência ser três, mas o que o Fama catalogou basicamente foi valor, size e beta, ou market. Então, é como se... Pensa o seguinte, você, investidor, se você aleatoriamente comprar empresas na bolsa, pode ser que depois de um ano você tenha um resultado positivo ou negativo. E provavelmente, se ele for positivo ou negativo, ele vai estar muito associado ao que aconteceu no mercado. Então, é bem comum essas brincadeiras de, tipo, o macaco vai lá e seleciona aleatoriamente um monte de ação, e aí aquele picking que o aleatório foi feito, ele ganha mais dinheiro. O que está por trás disso? Lá atrás, na década de 50, 60, basicamente, se identificou que quando você se expõe a ações, você está se expondo a um prêmio de risco que se chama prêmio de risco em ações. Ou seja, na medida em que a população cresce, que o PIB do mundo tende a ser positivo, né? A gente nunca passou por uma recessão de 50 anos. Então, na média, as coisas elas são positivas e isso tem um efeito positivo sobre as empresas. As empresas crescem, né? Então, significa que se você tiver uma exposição diversificada a vários setores da economia, você não precisa ser um gênio e provavelmente você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai capturar um negócio que chama prêmio de risco em ações. O que o Fama percebeu é que, além disso, não é 100% isso que define qual que é o retorno. Ele percebeu que existia uma certa relação entre, por exemplo, empresas baratas e empresas caras, que ele chamou isso de valor. Ele percebeu que existia uma relação entre empresas que têm alto market cap, alto valor de mercado, e empresas que têm baixo valor de mercado. Ele chamou isso de size, e assim por diante, né? Então, basicamente ele foi o cara que começou a perceber que nem tudo era simplesmente o beta tradicional de mercado de ações, que existia, na verdade, betas alternativos, que são esses nomes aí que eu estou falando para você. Então, o que um gestor de ações ele se pretende fazer, geralmente, é bater o índice. Senão, você que está em casa, compra uma ETF, vai pagar uma taxa de administração super barata e teu retorno vai ser muito melhor do que a maior parte dos fundos que estão fazendo gestão ativa. O cara que é gestor de um fundo de ações, ele acha que consegue fazer uma seleção de ações superior. E aí ele vai te acrescentar retorno. O que o Fama demonstrou, e aí muitas outras literaturas demonstraram também, é que esse alfa que aparentemente aparece na gestão ativa nada mais é do que esses fatores. Então, tem aquele gestor que quando o mercado vai bem, o fundo dele porra, sobe, a bolsa sobe 50, ele sobe 120, né? Aí esse é o famoso gestor de momentum. Aí tem aquele cara que, quando as coisas vão mal, ele consegue segurar muito bem as pontas. Esse é o cara que está se expondo mais a o fator de qualidade, ou low vol, que são as empresas que são mais defensivas. Tem aquela outra gestora que, de repente, ela está com um portfólio de empresas baratas e a bolsa sobe, ela acaba subindo e capturando isso. Então, o que o Fama meio que deu o começo da conversa foi: esse universo ele é muito mais complexo do que você só comprar ações. A real é que por trás das ações existem outros fatores que vão ditar o que vai acontecer com elas dali para frente. O que a gente faz aqui no Pandora, a gente tem dois fundos, o essencial e o long bias, né? O long bias, o principal risco dele é esse, ações.
Então, ele vai ter uma carteira de ações compostas principalmente nesses fatores vencedores de longo prazo. Então, é uma carteira super diversificada, mas que está te dando exposição a momento, valor e todos esses fatores. É uma carteira que ela vai ter uma grande relação com o que estiver acontecendo no mercado. A ideia é que quando o mercado vá bem, ela suba mais que o mercado, e quando o mercado vai mal, ela consiga se proteger. Na média, é isso que a gente está tentando fazer, só que de uma maneira sistemática. No Pandora Essencial, como ele é um fundo que não quer ter exposição a beta, e aí entenda a beta como esses movimentos que acontecem aí da bolsa sobe, a bolsa cai, ele não tem exposição à estratégia long only de fatores, mas ele tem sim exposição à estratégia long and short. Por quê? Porque a estratégia long and short, ela, apesar de você estar comprando e vendendo ação, ela não tem nada a ver com você comprar ação. Na prática, são duas coisas diferentes. É como se você comparasse o retorno de um fundo long and short com um fundo de ações, né? Eles vão ter volatilidades e comportamentos distintos. Uma pergunta. Quando você está operando muito long and short em vários mercados mundiais, como que... Eu acho, né? Eu acho que o seu fundo, ele não vai acontecer uma tragédia com ele se acontecer uma tragédia no mercado. Eu queria que você falasse de como que ele responderia a situações de muito estresse. A gente entende assim, ó, que uma primeira maneira de você ganhar dinheiro se chama isso que eu chamei de prêmio de risco tradicional beta. Então, quando as coisas estão normais, o mercado está racional, as classes de ativo tendem a ter seu prêmio. Então, sem muita complexidade, se você simplesmente compra ativos de risco, você ganha dinheiro. Mas se fosse tão simples, seria fácil demais, né? Aí vai ter uma outra coisa que a gente chama de prêmio de risco não tradicional ou alternativo. E aí a gente vai desmembrar em dois tipos, que é tendência, que é basicamente anomalia, que é quando o mercado ele fica completamente ou eufórico ou completamente, como é que é a palavra? O oposto? Em pânico, né? Então, nesse momento... O cara que, sabe aqueles perfis de pessoas que ou tá muito feliz ou tá muito triste, né? Eu não sei, eu não sou psicólogo, mas tem cara claramente que tem esse tipo de distúrbio, né? Então, tem o cara que é bipolar. De certa maneira, a gente bipolar, percebe que o mercado ele segue um pouco disso, né? Então, a hora ele fica risk-on, fica todo mundo eufórico, não vai ter inflação, o mundo vai crescer, o Covid vai embora. Aí, de repente, o humor vira, né? Aí começa crise fiscal, eleição, começa a aparecer inflação lá fora. Quando não, vem um Black Swan. Aí é pânico generalizado. Foi um pouco do que a gente viu em março de 2020. Circuit break atrás de circuit break. E aí tem esse outro aí que a gente falou que não é nem tendência, só que também não tem nada a ver com o prêmio de risco tradicional, que são esses long and shorts. Então, o que a gente pensa? Que num primeiro momento existe o prêmio de risco tradicional e ele vai te dar retorno. Num segundo momento, é a própria composição de portfólio entre essas coisas que vai te dar estabilidade de retorno ao longo do tempo. Então, é super importante você ter isso também. No limite, se você só tem fundo macro e fundo de ações na carteira, se acontecer uma crise no mundo, você tem que rezar, porque você vai ficar desesperado que você vai perder dinheiro. Então, você tem que ter fontes alternativas de retorno. E aqui no Pandora, basicamente, o essencial é o expoente desse cara, que é tendência mais long and short, vamos colocar assim. Em terceiro lugar, a gente carrega aqui dentro do fundo, nos dois fundos, na verdade, uma estrutura de opções que, na maior parte do tempo, o retorno dela vai ficar latente. Você nem vai perceber ela. Você vai pegar aí na CVM, vai estar lá as puts que a gente está comprando, está vendida, só que você não vai perceber isso no PNL do fundo, porque ela basicamente não vai ter vol. Qual que é a ideia dela? Que quando vier um cataclisma, né, pensa março aí, que a bolsa ficar dando circuit break, é quando essas opções elas brilham, e aí aparece o retorno dela. Eu não vou entrar em tecnicidade aqui, que eu acho que não é o ponto, mas é importante você saber que nos fundos vai ter esse componente aí do prêmio de risco tradicional, vai ter um componente de tendência, vai ter um componente de long and short, e essas coisas tendem a se proteger ao longo do tempo. Fora tudo isso, tem essa grande estrutura aí de opção, que é como se fosse um seguro de carro, né?
Se o carro bater, você pode até ter PT, mas você vai receber o dinheiro do seguro. Isso aí é o tipo de estratégia que a gente acha que nunca vai acontecer, mas a cada 10 anos a gente lembra que é bom ter isso dentro da carteira. Me fala E uma aí, coisa, vocês e aí compram mais... só para finalizar a sua Tá. pergunta, né? Fora tudo Aham. isso, a gente está monitorando todos os mercados. Então, uma coisa que rola aqui no fundo é que conforme a vol de tudo começa a aumentar, ou a correlação entre os ativos começa a subir, tanto faz, qualquer um dos dois vai trigar o que eu vou falar, o fundo ele começa a tomar menos risco. Então, se de repente a vol do Ibovespa era 20, ela vai para 40, a gente vai reduzir o risco proporcionalmente. Se de repente a vol do Ibovespa é 20, a vol do S&P é 20, só que esses dois ativos começaram a ficar super correlatos, a gente também vai diminuir o risco. Tá, o que eu ia perguntar sobre as opções, nas opções você coloca, opção tanto para ganhar se tiver um movimento muito brusco ou é mais para proteger? Se puder falar sobre isso. É mais para proteger, sendo bem direto a resposta. Então, num cenário, vamos pensar 4 cenários. O mercado sobe muito, o mercado fica de lado, mas sobe, o mercado fica de lado e cai, o mercado cai desesperadamente. Em todos esses cenários, o que a gente vai ganhar dinheiro com essa estrutura é o que o mercado cai desesperadamente. Caso o mercado suba muito, a gente pode ter algum tipo de retorno, mas é um retorno que para o P&L do fundo vai ser insignificante. É aquela coisa assim, você tem que pegar a estratégia, olhar o P&L dela e falar, poxa, essa estratégia teve retorno positivo. Mas na hora que você vê em termos de contribuição, ela vai representar 1% do P&L do fundo. Então, a ideia dela é, mesmo ganhando dinheiro, ela vai ser pouco representativa. Quando que ela vai ser representativa? Quando der um estresse violento no mercado. Entendi. Então, eu acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim. Quem compra o fundo de vocês não precisa fazer um hedge à parte. O essencial, ele tem esse nome por conta do que você está falando. Por que a gente acha que ele é essencial? Porque se não tivesse nenhuma outra opção de investimento, ele por si só já faz o trabalho de ser uma carteira extremamente diversificada e que vai te proteger, vai te dar dinheiro quando o mercado for bem, vai te dar dinheiro quando o mercado for mal, vai te dar dinheiro quando o mercado ficar de lado. Ele é essencial nesse sentido. Ele também é essencial porque a gente sabe que ele acaba sendo uma cesta também muito diferente do que todo mundo está fazendo. Então, assim, ano passado, por exemplo, a correlação do essencial foi zero com o mercado, com o Ibovespa foi negativa. Então, além de ser um produto que vai te entregar todas essas coisas, né, para cenários diferentes, quando você põe ela dentro do seu portfólio, com certeza, e aí você pode fazer esse teste em casa, né? A vol da sua carteira vai cair, necessariamente. A não ser que você tenha um fundo que só tem LFT, né? Aí você vai pôr um fundo que tem risco, o teu risco na margem vai subir, mas imaginando que seu portfólio tenha risco aí de 3%, 4%, 5%, 6%, 10%, você colocar o essencial faz o seu risco cair, porque ele é diferente de tudo que tem aqui no Brasil. Tá. Como que é o passivo do fundo? É mais como uma plataforma, pessoa física, ou ele está compondo a carteira de outros fundos? O passivo, como é que é? Você fala o passivo dos cotistas, né? Isso. O nosso passivo ele é bem pulverizado. Então, hoje aqui, 1/3 do capital do essencial, do AUM nosso, do essencial não, da casa inteira, ele é proprietário, né? Ele tem hoje, eu vou falando números aproximados aqui, entre 25% a 30% vem de público de plataforma. Ele também tem acesso a family offices. A gente começou a ter captação também com alguns fundos de pensão, que a gente chama de cliente institucional. Então, quando você olha para a bolinha ali do quanto que representa cada investidor, é tudo muito pulverizado. Entendi. Agora, eu falei bastante, a gente falou bastante do fundo. Agora eu queria ver a sua. Bom, pelo que você explicou, vocês são uma casa quantitativa. Então, quanto que vocês acham que vai acontecer influencia em algumas escolhas? É zero? O quanto? Por exemplo, você fala o seguinte, nas estratégias que você passou, nas
nas tendências, por exemplo, você colocou aqui a tendência em juro local. Foi a estratégia 5. Nessa estratégia 5, tendência em juro local, você roda algum modelo quantitativo para escolher como que você vai ficar posicionado, ou aí tem o dedo do que você acha? Pensa que tudo que a gente faz não é uma máquina que está se autoprogramando, né? É a gente que está programando o que a máquina vai fazer. É óbvio que a gente tenta fazer isso de maneira isenta, científica, mas pensa que por trás de toda a programação do fundo existem pessoas que estão escrevendo aqueles códigos. Então, existe aí um viés, evidentemente, de como a casa pensa. Por exemplo, aqui no Pandora, você vai ver que a gente não faz, por exemplo, HFT. A gente não faz trade de alta frequência, a gente não faz nem day trading. A gente não tem nada contra quem faça, mas a gente tem um perfil de pensar mais longo prazo. Então, putz, eu quero ter estratégias que elas vão ser perenes, porque elas são perenes faz 30 anos. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter exposição. Então, nesse sentido, tem o viés da nossa filosofia, ao tipo de coisa que a gente quer estar exposto. Por exemplo, a gente não investe em coisas que a gente não entende. Então, se de repente Bitcoin. a equipe de gestão aqui aparece um cara gênio que descobre um algoritmo que ganha muito dinheiro. Só que ele não sabe por quê. A gente não vai alocar dinheiro, porque a gente não vê fundamentos. Então, nesse sentido, tem viés. Agora, no sentido de o que eu acho que vai acontecer afetar a alocação, aí o impacto é zero. Então, o que que a gente pensa? O que que vai acontecer com o mundo esse ano? Se você fizer uma análise, as pessoas já devem perceber isso há muito tempo, o exercício de você prever o futuro é uma das coisas mais malucas que tem, porque é tanta variável que vai afetar, não é uma variável, o PIB, né, que vai afetar. Você tem um monte de macro variável, de micro variável, quando não entra uma coisa exógena, tipo um Covid da vida que muda completamente o curso das coisas. Então, a gente até como pessoa física tem a nossa interpretação do que a gente acha que vai acontecer no mercado. Mas a alocação final do fundo, ela é predominantemente sistemática. No caso do Essencial, por que que ele tem essa alocação? É quase que uma alocação de riscos iguais, né? O pessoal chama isso de paridade de risco, no sentido de eu não estou dando preferência para ninguém em detrimento de outro, né? A gente faz isso por justamente reconhecer a nossa ignorância, e não é ignorância porque a gente é quant, não. É ignorância como ser humano, de prever as coisas, né? Então, o Warren Buffett fala assim, o que a gente aprende com a história é que as pessoas não aprendem com a história, não é? E aí o que a gente faz o que a gente aprende com os dados é que a gente precisa ser humilde com relação ao futuro, porque é impossível prever o futuro. Dado que é impossível prever o futuro, o que a gente faz? A gente vai ter estratégias que são perenes, sistemáticas e descorreladas entre si, ou seja, a gente vai ter cestas diferentes. Eu te falei que a melhor estratégia do Essencial ano passado foi o long and short. Por coincidência, foi a pior estratégia em 2016. É que em 2016 a gente não tinha exposição a esse tipo de estratégia. Mas se ela existisse no fundo, eu ia estar falando para você aqui em 2017. Então, o pior resultado nosso foi no long and short. Então, o que aconteceu em 2016? Não aconteceu nada. Mas foi um ano que, por motivos específicos, não foi bom para a estratégia. Em compensação, a nossa pior estratégia o ano passado foi tendência em FX, tendência de moedas emergentes. A melhor estratégia, a segunda melhor estratégia em 2016 foi FX. O que eu estou querendo dizer com isso? Percebe que, em vez da gente tentar ficar prevendo ou querer dar peso, porque a estratégia foi melhor no curto prazo, a gente é agnóstico com relação ao futuro. E aí o lado legal disso é que a gente sabe que quando a gente backtesta isso, mesmo algumas estratégias indo bem e outras piores, o portfólio, de maneira geral, ele sempre vai bem. Por quê? Porque a gente está gerando uma diversificação que dá consistência para a carteira. Me fala uma coisa, então a gente nunca vai ver, num fundo do Essencial pelo menos, a gente nunca vai ver uma alocação de 15, 20% num ativo só, certo? Numa ação, você fala? É. A tua definição de ativo, eu diria que não, mas em concentração de risco, a resposta é não.
que eu digo isso? Porque eventualmente vai ter ativo no mundo que a volatilidade é muito baixa. Vou te dar um exemplo. A Bond japonesa de 10 anos, ela tem uma vol muito próxima de 1% ao ano. Então, eventualmente, você ter 20% de exposição na Bond de 10 anos no Japão não quer dizer que isso é uma posição concentrada. Enquanto que, por exemplo, você ter 20% comprado em Magazine Luiza é um risco muito maior. Então, eu refaria a tua pergunta pensando não em percentual do PL, mas em percentual do risco. A gente não vai ter Entendi. a gente jamais vai ter uma posição que representa 20% do risco. Entendi. Eu estou falando isso porque ontem saiu a notícia de um grande gestor que comprou mais ainda de Cogni Trade. Não sei se você viu isso. Ele fez um fato relevante, quer dizer, o fundo fez fato relevante, então que, na verdade, não foi o fundo, a gestora, né? Porque você tem duas gestoras lá muito próximas uma da outra, né? Uma que as pessoas físicas investem e outro o dinheiro de um dos donos da gestora. Então você tem essa questão de concentração, mas é um perfil completamente, não bem ou mal, é só um perfil completamente, é um perfil completamente diferente. Quando você falou para mim de paridade de risco global, você consegue explicar para a gente o que é isso? Deixa eu fazer uma observação importante. Quantas ações você acha que é necessário para você mitigar um risco específico? Vamos supor Risco assim. específico, Vamos supor assim. de 15 a 20 ações. Isso, Bem escolhidas de 15 a exatamente. 20 ações. A gente já fez esse estudo internamente no mercado brasileiro, o número mágico é 20. De 20, se tiver mais de 30 ação, você pode até ter um outro motivo, mas não é para reduzir risco de Às vezes é idiosincrásia. liquidez. Às vezes, se o cara tem a carteira gigante, é liquidez, mas 15 a 20 resolve. Então, por exemplo, às vezes a gente tem posições no nosso long and short que a gente fala, mas será que isso aqui está barato demais? Não, a gente queria comprar. Só que mesmo às vezes a gente pensando isso, a gente se sente confortável pela quantidade de nomes que tem lá dentro. Por exemplo, ano passado, uma das coisas que a gente mais ganhou dinheiro foi com o short Mglu. A Magazine Luiza caiu 70%. A gente capturou quase metade desse movimento. Mas quando a Magazine Luiza caiu, sei lá, 60%, você olha e fala, eu acho que a empresa está começando a ficar barata, né? Só que o algoritmo de momentum continua falando, é para vender. E aí o algoritmo de valor fala, a empresa ainda está cara, ela vale 60 vezes lucro. Então, mesmo às vezes você passando por esse impasse, que qualquer pessoa pensaria duas vezes, é justamente o número de ações que nos dá uma certa paz com relação a não ter esse risco específico. Então, esse é um exemplo de tipo, como é que você tem muitos nomes, mesmo às vezes você estando errado, você ganha dinheiro. Entendi. Mas o ponto é o seguinte, toda vez que você dá esse exemplo do Magazine Luiza, que o múltiplo era muito esticado, alguém vai dizer que o múltiplo da Amazon também é, né? Mas a Amazon, não, quando alguém fala, você já deve ter ouvido falar disso, sabe? Você fala, não, o múltiplo da Magalu está muito alto, sei lá, 200, sei lá quanto. E aí alguém fala, mas o da Amazon também é. Qual resposta você daria quando o cara vem com uma dessa? Que você consegue olhar o mercado de várias maneiras e não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui e estou vendo uma garrafa d'água. Se você pedir para eu descrever, eu vou falar à frente dela. Se tiver um cara do outro lado da mesa, ele vai olhar para a mesma garrafa, vai também falar a verdade, mas não é o que eu estou vendo. Esse exemplo que você deu, como é que isso se traduz sistematicamente? A Amazon é uma empresa que sempre teve um múltiplo alto, porque é uma empresa de growth que agora está entregando também resultado. Qual é o fator que captura esse tipo de coisa? Valor não vai ser, porque ele vai falar, cara, tá caro, não compra não. Mas momentum, por exemplo, vai capturar. O que é momentum? É quase que o oposto de valor. Aqui não está olhando para múltiplo de preço, de valor, né? Ela vai ver que o movimento em 6 meses, um ano e meio, ele é ascendente. E é uma das empresas que mais sobe. Então, É o retorno histórico, é o retorno em 6 meses, é isso que você está dizendo. isso. O momentum tradicional, para quem não conhece, vai olhar para 6 meses, um ano e um ano e meio. Então, é como se você pegasse, sei lá, 200 empresas aqui da Bolsa do Brasil e olhasse quais foram as que mais subiram nos últimos 6 meses, quais foram as que mais subiram no último ano e assim por diante, e você comprasse essas empresas. Isso é momento.
de uma maneira bem simples, eu estou explicando, evidentemente. Com quem que isso acontece no mercado americano nos últimos 10 anos? São com as empresas de tecnologia. Então, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, o Google, todas essas empresas poderiam até estar com um múltiplo alto do ponto de vista de valor, mas elas sempre foram atraentes do ponto de vista de momento. Então, você poderia até em valor shorteá-las, mas o fator de momentum ia estar falando compra. Então, no net, provavelmente você ia ficar levemente comprado, dependendo aí do peso que valor e momentum tiver para o seu portfólio. Então, qual a diferença de Magazine Luiza e Amazon? Nesse caso, falando do ano passado, é que a Magazine Luiza ela se tornou duplamente ruim o ano passado, tanto por momentum, tanto por valor. Por valor, a empresa está cara. Por momentum, a empresa não para de cair. Então, é por isso que a gente acabou ficando mais short nela. Não é porque eu acho que está errado, que o mercado vai ser competitivo, a empresa não vai conseguir. Não é isso. Mas é por um fator histórico. Isso que está acontecendo com a empresa de tecnologia não tem nada de novo. Já rolava na década de 90, só que com outro grupo de empresa. Então, basicamente, essa é a diferença. Inclusive, vamos supor que Magazine Luiza bata um low e comece a subir. O que o nosso algoritmo de momento vai fazer? Daqui a pouco ele vai querer comprar. Então, o mercado ele é dinâmico e os fatores conseguem capturar isso de uma maneira muito boa. Entendi. Vocês usam alguma técnica, escolhido os papéis, minimizar o risco? Você usa alguma otimização de Markowitz em algum momento para reduzir risco? Ou não? Como que você compõe uma vez que você falou, você tem 6 fundos dentro de um só, né? É como se fossem 6 estratégias, mas está tudo dentro de um fundo. Essas estratégias vão te indicar tickers, vão te indicar papéis. Esses papéis não necessariamente vão ter o mesmo peso na carteira. Como que depois você faz a sintonia fina dos pesos desses ativos na carteira? A gente não faz otimização. Vou te explicar por quê. A gente usa uma abordagem que academicamente é conhecida como Cluster Equal Risk Parity. Nossa, que nome estranho. O que significa isso? Que a gente identifica quais são os vetores, ou seja, quais são as estratégias, né? Se você pode falar, quantos fundos tem aí dentro? Tem 5, tem 10. É descobrir quais são essas coisas. E uma vez que elas são descobertas, né, qual que é a ideia? Que a correlação entre elas seja zero ao longo do tempo. Ou seja, a estratégia 1 ela tem que, na média, ter correlação zero com a estratégia 2 e assim por diante. À medida em que a gente descobre quais são esses clusters ao longo do tempo, a gente vai atribuir riscos praticamente iguais, mas sob aquela premissa de não fazer juízo de valor com relação ao retorno futuro. Por que a gente não faz uma otimização? Mais óbvio aí é fazer Markowitz. Não sei se o pessoal que está ouvindo aqui sabe o que é isso, mas basicamente Markowitz é outro cara que ganhou o Nobel, e aí o que ele entendeu é que, dependendo da maneira como você faz a alocação, você pode maximizar o retorno esperado para o mínimo risco. O nome disso é maximizar o Sharpe. Por que a gente não faz isso? Se a gente fizesse isso, a gente estaria partindo de um pressuposto errado, que é, eu vou alocar peso para as estratégias que melhor performaram no passado. Aí entra aquela máxima de que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Ou seja, não é porque eu ganhei dinheiro com long only em 2019 que você vai ganhar em 2020, ou em 2021 e assim por diante. Então, esse é um problema especificamente do Markowitz, e tudo bem, você poderia otimizar outras métricas que não seja essa do viés do retorno passado, como, por exemplo, a descorrelação, a mínima variância, enfim, não vou entrar em detalhe técnico, mas qual que é o risco de uma otimização para esse cenário? Eventualmente, você ultraalocar alguma estratégia por conta de algum mínimo local. O que eu quero dizer com isso? Qual no essencial, a gente tem 6 estratégias. Se eventualmente tem uma estratégia que ela é mais descorrelada de todas, quando você coloca isso por um otimizador, por exemplo, que vai minimizar a correlação, ele pode sobrealocar essa estratégia. E aí, de repente, a tua proposta é ter exposição a vários riscos, só que em determinado momento 80% do risco do fundo está em uma estratégia. Então, Sharpe a gente não olha para trás porque a gente não quer se enviesar pelo retorno passado.
e a gente não faz a otimização por conta dos mínimos locais. Então, a gente usa essa abordagem mais moderna. Também a gente não está inventando a roda, tem literatura, que basicamente é clusterizar e atribuir riscos quase que praticamente iguais ao longo do tempo. Tá. Tem algum outro fundo que você gostaria de mencionar da casa? Hoje aqui no Essencial, aqui na Pandora, basicamente a gente tem esses dois veículos. E aí, pensa que o Pandora Essencial, ele é o fundo que é indicado desde aquela pessoa que não sabe nada de mercado, o cara sempre investiu em poupança e quer pôr um pé em renda variável. Pensando em renda variável, coisas que têm volatilidade, né? E não ações. O essencial é a melhor solução para essa pessoa. Por quê? Porque, primeiro, ele tem baixa volatilidade, o target dele de vol é 5, e ele vai ter uma exposição global extremamente diversificada. Então, é como se você estivesse investindo em vários fundos, sem a preocupação de, vou investir no gestor X, Y, Z. O essencial, você acaba tendo essa múltipla e sustentável alocação. Só que, olha que irônico, ele também é indicado para aquele investidor extremamente sofisticado, pela questão de ser uma coisa muito diferente. Então, sempre que você coloca o essencial, isso vai reduzir o teu risco específico da carteira. Então, serve desde o cara que não conhece nada de mercado financeiro até o investidor mais sofisticado, um fundo de pensão, etc. Esse é o essencial. O long bias, ele já é diferente. Por quê? Porque ele tem duas coisas diferentes do essencial. Primeiro, o principal risco dele é risco de ações, é risco de beta. Então, é um fundo que ele vai ter mais direcionalidade com o mercado. Segundo, ele tem mais vol, porque ele tem ações. Então, qual que é a ideia dele? Ele é recomendado para aquele cara que gosta de vol, quer ter um retorno no longo prazo maior, né? Tem um perfil de risco para isso, só que ao mesmo tempo é aquele cara que pergunta: será que agora é a hora de comprar ações? Sabe? Todo mundo quer comprar ação, mas sempre acha que ou está muito caro ou que o mercado vai cair. Qual é a diferença do long bias com relação a todos os long bias do mercado? A gente é o primeiro long bias sistemático do Brasil. E aí a pegada dele vou te dar um portfólio de ações que tende a ser melhor do que você carregar o índice, muito melhor, e vou te dar proteções. Então, se o mercado começar a ficar estranho, você vai começar a ver proteção nesse fundo. Quer dizer que ele não cai? Não, ele vai cair. Com certeza ele vai cair. Mas o ponto é, se você pegar o fundo desde o começo, você vai perceber que quando vem essas catástrofes, o fundo se protege. Então, em março de 2020, a bolsa caiu 40 e pouco, ele caiu 20. O ano passado, a bolsa teve um drawdown gigantesco. Ele conseguiu proteger boa parte desse drawdown. Então, ele é indicado para esse tipo de investidor, que é o cara que quer risco, mas não está acompanhando o mercado a ponto de ter segurança para apostar no single names, ou enfim. Ele quer ter o benefício de ações, mas ao mesmo tempo quer se preservar de quando acontecer essas quedas estruturais que de tempo em tempo acontece. Entendi. E você acha que e você tem muitos cotistas que investem nos dois para montar algo mais balanceado? Muito. Ou Eu não? mesmo faço isso na física. Como o fundo, o principal risco é beta, né? Risco Brasil, e o outro fundo, o principal risco é offshore, você vai ver que eles são duas fontes de retorno diferentes, então são duas cestas diferentes. Então, você quer ter ações Brasil, estar protegido desses momentos, etc., mas também quer ter exposição lá fora, quando você combina os dois fundos, o teu retorno ajustado a risco tende a aumentar, porque são duas cestas diferentes. E aí vai do gosto, né? Se o cara ele gosta muito de risco, ele vai ter que alocar mais para o long bias, né? Não tem como ele alavancar o essencial. O essencial é um fundo que tem vol 5, né? Mas bastante gente faz isso, porque eles são Entendi. complementares. Mas pelo que você diz o seguinte, vamos supor que você tem aquela tio que não entende nada de mercado, quer pôr uma grana, está disposto a correr um pouquinho mais de risco, iria no essencial, certo? A sua sugestão seria, sem conhecer a pessoa profundamente, Essencial, na com dúvida, o certeza. essencial é uma luva que vai caber em mais tamanho de mão, não é isso? O essencial é como o nome dele diz, ele vai ser essencial, é difícil você errar. O long bias você já precisa conhecer o perfil do investidor. Se o cara nunca comprou ações na vida, né? Vê o fundo cair 5% no mês, ele vai passar mal, né?
Então a gente recomenda essencial. Entendi. Vocês fazem wealth ou não? Por enquanto, não. Por enquanto não, né? É algo que. E Bitcoin, isso passa pela cabeça de você. Lembra que você falou para mim, ó, a gente não entende, não aplica naquilo que a gente não entende. O Bitcoin está nos planos de vocês? Quando eu falo Bitcoin, eu estou falando cripto. Ou não? Eu vou te responder. Tem coisas aqui que eu não vou poder falar, mas assim, não é um negócio que está blind para nós, mas por enquanto a gente não pode oficialmente falar sobre isso. É, e dentro do essencial existe Bitcoin também. A gente não faz. Como que a gente compra ou vende Bitcoin? A gente faz isso via a Bolsa de Chicago. Então, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a também ter mercado de derivativo, mercado futuro. Então, a gente hoje nos fundos não trada diretamente uma Bitcoin, como você tradaria, por exemplo, num broker tipo Kraken, sei lá. Pensa aí vocês nomes de corretoras de criptomoeda, né? Sei Até lá, porque esse, Binance. até porque esse mercado ele não é regulado, então nem tem É. como a gente ter isso dentro da carteira. A CVM não reconheceria. Mas a gente faz da maneira legal, institucionalizada, que é tradar o mercado futuro. Nos Estados Unidos hoje também tem mercado futuro de Ethereum, e é bem líquido, por enquanto a gente não trada, mas a gente foi um dos primeiros fundos. A gente tinha um pouco de receio de falar lá atrás, porque o mercado conhece pouco, né? Então, hoje em dia, você já vai ver gestores mais tradicionais também falando que tem exposição à criptomoeda via, não exatamente a cripto, mas via derivativo. Mas a gente começou, o nosso primeiro contrato de Bitcoin foi negociado em outubro de 2020. Foi bem perto ali de quando o ativo ele ficou líquido. Entendi. Mas enfim, Entendi. você falou que é importante separar, né? Criptomoeda, apesar de ser um tema hot e por muitos desconhecido, não quer dizer que a gente não entenda, né? Tipo, pelo contrário, tem bastante a ver com tecnologia, a história que está por trás da criptomoeda, o próprio sistema descentralizado da blockchain, Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Coverage, enfim, tem bastante ciência por trás. Mas assim, como é uma coisa que às vezes chama a atenção das pessoas mais pelo retorno do que propriamente pelo fundamento, ele também tem um componente ali de todo mundo ir na onda, né, e querer ter exposição, e aí dá às vezes esse tom de que é uma coisa que não dá para entender, mas dá para entender, é só pegar e estudar, evidentemente, né? Mas a gente olha com carinho bastante essa classe de ativo. Ótimo. Nosso tempo está acabando. Eu queria que você passasse as mensagens finais, alertando de novo que dá para comprar nas principais plataformas. Eu gostaria que você passasse as mensagens finais, que nossa uma hora aqui já tá chegando. Pô, foi muito legal o papo aqui, tipo, adoro ter essas conversas e ter espaço para a galera conhecer o que que é esse negócio, né? Não sei se o pessoal sabe, mas hoje, dos 15 maiores fundos do mundo, 7 são quantitativos. Usam tecnologia igual a gente está fazendo aqui e praticamente os 3 maiores são quants, sistemáticos. E aí, quando você pega a poupança do americano e vê quanto que ele tem de alocação em fundo quantitativo lá fora, é óbvio que não vai ser um fundo, vai ser um monte, né? Dá aproximadamente 30%. Ou seja, o americano comum tem 30% do PL dele alocado em estratégias sistemáticas. E às vezes ele nem sabe, mas ele tem. Quando você faz essa conta aqui no Brasil, esse número é insignificante. Quando a gente começou o Pandora em 2016, ele era menos de 1%. E o que que acontece, né? Principalmente quando o juro caiu, ficou mais clara a necessidade de que nem sempre é fácil você ganhar dinheiro no mercado. Ficando comprado em NTNB, dado em juro, muito fundo ganhou dinheiro assim. Pode ser que volte a ganhar, né? O juro vai estar subindo, mas o ponto o approach que o quantitativo traz para o investidor final é muito bom, porque ao mesmo tempo ele está te dando exposição a algo completamente diferente e ainda está reduzindo o seu risco.
Então, essa é a razão pela qual essa classe cresceu tanto nos Estados Unidos. Ela cresceu muito depois de 2008. 2008 todo mundo perdeu dinheiro, naquela catástrofe. Aí, de repente, olharam e falaram: o que é isso aqui? Aí, fundo quantitativo. Ah, ganharam dinheiro na crise, ganharam dinheiro na crise. Porque é possível. Né? Tendência, basicamente, a ideia é ganhar dinheiro na crise. E aí, a gente vê que essa classe ela é muito promissora. Quando a gente começou, era até um pouco tabu. Algumas pessoas até nem queriam conversar nos ECB, olha que loucura. É, e eram muito, dá para contar na mão os fundos quantitativos. Hoje a história é completamente diferente, né? Hot, né? O pessoal aqui dentro é muito assediado, inclusive, para trabalhar, porque é uma mão de obra muito escassa e muito interessante. Então, uma coisa é fato, né? Essa indústria ela tem que crescer. Porque é isso que já aconteceu lá fora, de certa maneira a gente tem um delay em relação à Europa e Estados Unidos, que após 10, 20 anos as coisas também acontecem aqui. É um fato bom, né? Isso, né? Porque você vê o que aconteceu lá e sabe, ó, vai chegar aqui, só tá atrasado. Exatamente. Então, assim, o ponto é, você usa a tecnologia para pegar um Uber, para alugar um Airbnb, para usar o Waze. A gente usa tecnologia para tudo. Você já parou para pensar que talvez o cara que está tomando conta do seu dinheiro, 100% da decisão dele é baseada no feeling dele, né? Não estou dizendo É ruim, menos eu acho ruim, pô. Ele brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou, sei lá, com divorciou, né? quem. É, É, isso, bateu sem o carro antes menosprezar, de assim, eu chegar no respeito trabalho. muito essa galera. Enfim, nem vou falar nome aqui, mas eu respeito de verdade. Mas o ponto é, o Quant, ele está fazendo isso usando tecnologia, fundamento e ciência, né? Que são coisas que se complementam. Então, a ideia do fundo Quant é isso, ele faz tudo isso e ainda por cima te entrega diversificação. Então, a minha recomendação é estude, se aprofunde no tema, olhe os fundos, não tem só a gente. A gente hoje é o quarto maior quant aqui no Brasil, tem outros quants, e você vai perceber que todos são complementares. No fundo, você pode ter uma carteira. Eu digo que os quantitativos aqui no Brasil, eles não são concorrentes nossos, eles são parceiros. Porque é, na verdade, através de nós e deles fazendo esse movimento que se torna popular esse tipo de coisa, as pessoas podem passar a acessar. E aí o mercado ele começa a se consolidar de fato. Então, estude o tema, olhe as cotas aí do essencial, compare com os outros fundos e talvez você vai chegar a uma conclusão meio inevitável, né? Que talvez é essencial você investir em fundos quantitativos. Aí fica o jabá para o Pandora. Muito obrigado. Falei agora com Isaías Lopes, da Pandora Investimentos. Foi uma satisfação, muito conhecimento, muita técnica, muta ciência. E esse é o tipo de conversa que nós mantemos aqui nas nossas conversas do Com Dinheiro. Né? Gente que vai trazer conteúdo, que vai trazer informação, que vai trazer melhora na capacidade do investidor de tomar decisão. Muito obrigado, Isaías. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau.